Oi, pessoal. Então vamos a nosso quarto momento aqui formativo. Eu preparei um material para vocês que eu acho que ele é um dos mais importantes, assim, eu acho de todos as outras aulas anteriores, elas são importantes porque elas vão fundamentar isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu preparei uma sugestão de ficha de acompanhamento para vocês entenderem exatamente, assim, a gente reforçar. A gente está falando muito da diferença entre indicador e evidência. Então, para a gente reforçar isso, para vocês se prepararem, para estarem mais preparadas para a avaliação das crianças. Eu preparei no ciclo de alfabetização até o terceiro ano, mas eu acho que com essa ilustração que eu preparei para vocês, a gente consegue fazer para todos os anos, tá? Então, assim, essa ficha de acompanhamento, essa sugestão de ficha de acompanhamento que eu preparei para vocês, ela vai trazer alguns elementos importantes, porque esse é o caminho que a gente tem que percorrer, tá? Então, a gente vai falar, tem aqui, ó, nessa primeira coluna aqui em cima, na primeira linha, na verdade, a gente tem qual é a dimensão da aprendizagem que eu tô focada, né? Que pode ser considerado objeto do conhecimento, né? Então, assim, qual é a dimensão da aprendizagem? Depois, o instrumento que me ajuda a olhar e a desenvolver essa dimensão de aprendizagem. No caso da avaliação, esse instrumento ele vai me ajudar a verificar, né, qual conhecimento que está por trás disso, né? Então, eu tenho um objetivo para usar esse instrumento, tá? E eu, para poder ter claro, eu preciso saber qual é o indicador que vai olhar, vai me ajudar a verificar a aprendizagem dessa dimensão, né? A aquisição dessa aprendizagem, o desenvolvimento da criança nessa dimensão. Aí eu trago para vocês, o que eu tentei ajudar vocês, né? Um exemplo de aplicação do instrumento. Então, como é que eu aplico o instrumento? E, por fim, o meu registro. Então, na medida em que eu aplico esse instrumento, eu vou captar as evidências de que as crianças estão aprendendo ou não, aprenderam ou não, elas adquiriram ou não aquele conhecimento. Então, eu vou passar item por item para vocês entenderem bem. Então, assim, a gente tem uma dimensão de aprendizagem no ciclo de alfabetização que é muito importante, que é a consciência fonológica, que é a criança perceber o som para ela poder associar o som à letra, né? Que é uma coisa bem abstrata, né? Então, eu tenho ali a consciência fonológica é uma das aprendizagens, né, ou das habilidades mais importantes para o sucesso da alfabetização. Qual instrumento que eu posso usar para trabalhar o desenvolvimento da consciência fonológica? Né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com jogos de rimas e aliteração. E aí eu posso trabalhar de forma oral ou impressa, né? Então eu posso ter ali um registro, uma atividade impressa em que isso vai estar sendo proposto para a criança, né? Ou eu posso fazer de forma oral, né? Interessante que assim eu vejo as minhas netas, eu falo muito isso para vocês, né? Elas estão bem nesse nível, assim, da educação infantil para o ingresso para o ciclo de alfabetização. E é interessante que elas já começam a observar que tal coisa começa com igual a tal coisa, né? Tal palavra, Olivia começa com a mesma coisa que ovo, né? Já começa a perceber essas semelhanças entre sons, né? E as rimas, a gente vai observar que é o termina com essa para buscar ali o som semelhante, tá?
Aí, enfim, o objetivo é, então, né, verificar, eu vou usar esse jogo de rimas e aliteração, impresso oral, para verificar a percepção dos sons iniciais e finais. Isso é muito importante, gente, porque a criança vai começando a perceber essa relação, né? Então, qual é o indicador que eu estou buscando? Se a criança percebe os sons iniciais e finais da palavra, né? Eu estou buscando isso, tá? Para trabalhar a consciência fonológica, eu vou trabalhar com jogos de rimas e aliteração. E o meu indicador é: a criança consegue perceber os sons iniciais e finais da palavra? Isso é fundamental para a alfabetização, gente. Eu acho que é uma das coisas mais importantes aí que a gente tem no processo de alfabetização, né? Aí, quais instrumentos eu posso usar? Eu posso usar vários instrumentos, né? Mas eu estou propondo aqui para vocês apresentar pares de palavras e pedir para a criança identificar as que rimam, né? Então eu posso ali ter o que combina com o quê. E aí tem música, tem, enfim, tem jogos que a gente pode trabalhar. E ao trabalhar isso com as crianças, eu vou ter no meu registro de evidência. Então, aí eu sugiro que cada criança tenha um, que você tenha claro ali que, o que você está registrando. Então, no âmbito da consciência fonológica, a criança vai trabalhar com esses instrumentos. E aí você vai registrar, alistar as palavras corretas e incorretas identificadas. Então, quando que a criança identificou e quando ela não identificou, né? Gente, é muito importante a gente ter o registro processual disso, que é para a gente perceber se a criança está avançando ou não, tá? E é importante também a gente saber que, assim, não acaba aí o nosso trabalho, né? Por que não acaba aí? Que na medida em que eu percebo se a criança identificou ou não, quantas ela identificou ou não, em que momento ela identificou ou não, eu vou propor atividades, porque o meu objetivo é que elas identifiquem, cheguem ao final, consigam perceber todas as rimas, todas, elas consigam perceber esses sons, tá? Então, vamos lá. Então, de consciência fonológica, essa é uma sugestão. Só para ter claro de novo, o indicador a criança percebe os sons iniciais e finais das palavras, e a evidência é as palavras que ela consegue acertar, né? Identificar correta, e as evidências de que ela não está conseguindo se ela tem um número excessivo de palavras incorretas. E a gente vai ter um meio termo também, né? Então, ela identifica parcialmente, ela identifica num número de uma quantidade X, ela identifica mais e erra menos. Aliás, do que erra, né? Então, é isso. Vamos para o sistema de escrita alfabética. Qual que é o instrumento? Entrou um negócio aqui, pronto. Sistema de escrita alfabética, tá aqui, ó. Qual que é o instrumento que eu vou usar? Um ditado impresso, um ditado diagnóstico, né? E aí tem que ser impresso, né, gente? Aí vocês falam, precisa ser atividade, folhinha? Eu preciso fazer? Pode ser no caderno? Pode. O impresso que eu chamo aqui é porque, como eu tô falando de um sistema de escrita, a criança tem que escrever, tá? Então, eu vou propor um diagnóstico, um ditado, né? Lógico que dentro das palavras do grupo semântico que eu estou trabalhando, né? Eu não vou dar aleatoriamente. Eu posso até dar aleatoriamente se eu quiser testar ali a capacidade da criança trabalhar, né, com palavras que ela não teve contato, né? E aí eu vou falar, ela só consegue com palavras que ela tem contato, com palavras que ela não teve contato, ela não consegue. Ou não, ela já consegue com qualquer palavra, né? Mas o instrumento do ditado, ele é um instrumento bastante eficaz, tá? E aí, depois que eu fiz o ditado, na verdade, assim, qual que é o objetivo do meu ditado? É analisar se a criança é capaz de corresponder fonema e grafema, né? Fonema é o que ela ouve, grafema é o que ela escreve, né? Então, eu vou verificar se ela é capaz de, ao ouvir,
registrar essa correspondência. Aí o indicador o que eu estou buscando nisso? A criança faz a correspondência fonema-grafema. Então, a criança faz, ou ela não faz, ou ela faz parcialmente. Em algumas ela faz, em algumas ela não faz, tá? Então, o exemplo de aplicação do instrumento é variado, né? Então, vocês têm bastante experiência nisso, vai ser capaz. Então, ditado de palavras simples, complexas, pseudopalavras. Então, aí vai variar, mas vocês têm que ter claro que ao dar um ditado, o porquê que eu estou dando esse ditado e o que eu quero verificar com esse ditado, né? E aí, gente, no ciclo de alfabetização é importante a observação do professor sobre as tentativas e erro que a criança faz na hora dela escrever, tá? Porque isso é um indicador importante também. Ela é de primeira, ela escreve de primeira, ou ela testa, ela pensa, enfim. E a gente vai ter o nosso instrumento, o registro da evidência o registro do tipo de erro, omissão, troca, inversão que a criança vai fazer, tá? Então, para ficar claro bem o caminho que a gente percorreu. Com relação à leitura, não tem muito, viu, gente? Com relação à leitura, eu proponho aqui, devia ter feito diferente, o instrumento, para eu trabalhar essa leitura, eu vou propor a leitura em voz alta, né? E aí, qual é o objetivo de eu trabalhar a leitura em voz alta? Avaliar a fluência, a entonação, o reconhecimento das palavras. Esse é meu objetivo, tá? Qual que é o indicador que eu tô olhando? O que é que eu tô buscando com essa atividade? É o meu objetivo, é o que eu espero que a criança alcance. A criança reconhece as palavras e apresenta fluência e entonação na leitura, né? Qual que é o exemplo de aplicação desse instrumento para o registro da evidência? Eu vou propor um texto curto, conhecido, outro inédito, e por óbvio, gente, para a criança do primeiro ano, o texto é adequado para a criança de primeiro ano. Na medida que ela vai passando para o segundo ano, chegando no terceiro ano, esse texto ele vai se complexificando, né? Porque a gente vai observando esse desenvolvimento da criança, a gente vai propondo mais desafios, tá? E aí, qual que é o meu registro de evidência? Marcar as palavras lidas corretamente, hesitações, substituições, né? Eu tenho que ter um registro ali. Por isso, gente, nesse momento, eu tenho que ter o meu caderninho de anotação, né? Para eu colocar lá um marco, neste texto, né? Ele leu corretamente 80% das palavras, ele leu com entonação, eu vou fazer a minha observação lá, tá? Por isso que não dá para deixar para o final, na hora só que a gente vai preencher o nosso PAC, né? Nosso instrumento ali de registro da avaliação da criança como um todo. A gente tem que ir fazendo tempo a tempo, né? Assim, sempre periodicamente. Uma semana a gente registra uma coisa, outra semana a gente registra outra. Isso não precisa estar nem sendo divulgado como semana da avaliação, vocês sabem disso, né? A gente tem que ir fazendo continuamente. Aí vamos para a compreensão da leitura, porque uma coisa é a leitura, então, é a criança ler fluentemente, corretamente as palavras, respeitando o ponto, respeitando ali os sinais, né? Fazendo uma leitura compreensível. A outra coisa é a compreensão que ela tem da leitura, né? E aí, qual que é o instrumento? Lembra que essa segunda coluna aqui, ó, é o instrumento. É a recontagem oral ou escrita do texto que eu propus para ela, né? Ou da história que a gente tá trabalhando, né? E aí, por que eu faço isso? É para verificar a compreensão global e a sequencialidade. A criança é capaz de compreender a história? Ela é capaz de saber o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, se uma coisa é consequência da outra, né? Se choveu porque
a nuvem chegou, enfim, né? O vento veio, se a criança perdeu porque ela não cuidou do material e isso estava lá registrado, enfim. Qual que é o meu indicador? Essa coluna aqui é do meu indicador, né? O que eu quero ver? Qual que é o indicador que eu estou buscando? Né? A criança compreende o texto e é capaz de mostrar a sua sequencialidade. Né? É isso que eu quero ver. Qual que é uma atividade que eu posso colocar? Então, após a leitura de uma história, pedir que as crianças recontem com as suas palavras. Né? Pode ser oral ou escrita. Na atividade de letramento literário, né, que eu já trabalhei muito com vocês, a gente propõe muitas atividades dessa, né? Inclusive propondo que a criança pense além, né? Que ela possa inferir, que ela possa sugerir um novo final e etc. Mas o importante é que a criança reconte, para eu poder verificar se ela é capaz de compreender o texto e demonstrar a sequencialidade. E aí, no meu registro da evidência, né? Eu vou registrar se a criança teve fidelidade à sequência, uso do vocabulário do texto em textos conhecidos e inéditos. Se ela foi capaz de fazer isso, e se ela não foi, gente, eu tenho que registrar no que ela não foi. Ela oscilou, ela não compreendeu, ela perguntou mais de uma vez, ela precisou do meu incentivo, né, da minha validação daquilo que ela está falando. É importante a gente ter esse registro da evidência em cima do texto. Então, eu vou escrever lá aqui, quando eu trabalhei com o texto X, a criança leu e ela demonstrou isso, isso e isso. Né? Porque aí eu tenho o texto e eu tenho a atividade. Eu posso, inclusive, para registrar essa evidência, gravar, né? Eu posso ter outras formas de registrar essa evidência, tá? Mas é importante a gente ter, não só para a gente observar o progresso da criança, mas também quando a gente precisa falar com os pais, dar satisfação para os pais, etc. Tá? Bom, enfim. Eu vou para a produção escrita agora. Né? O meu instrumento vai ser a produção espontânea. O meu objetivo é observar a autonomia e o uso das convenções de escrita, porque a gente está trabalhando isso com as crianças. O meu indicador é a criança é capaz de produzir um texto curto. É isso que eu estou buscando. Eu estou trabalhando com essa criança para ela ser capaz de produzir um texto curto, né? E qual que é a minha atividade? O que eu posso propor para elas? Solicitar que escreva um bilhete, uma pequena história, enfim, eu vou solicitar. E aí, gente, é diferente do ditado, porque aqui a criança vai ter que usar lá do repertório dela, né? O ditado eu que falo a palavra. Aqui a criança, eu falo, escreva um bilhete para sua amiga convidando para vir à nossa escola, visitar a nossa escola. E eu vou, com esse registro, aí eu vou analisar aquilo que eu estou trabalhando na produção escrita, segmentação, ortografia, coerência, né? E vou registrar isso, porque não é só analisar, eu vou registrar. Então, na atividade que eu dei de bilhete, para ela escrever um bilhete, a criança foi capaz, ela segmentou corretamente, ela não teve erros ortográficos, né? Ela tem coerência. Né? E lógico que se ela não tem, eu tenho que registrar, não tem, eu tenho que registrar aonde ela tá, né? Então ela em algumas palavras ela consegue, em outras ela não consegue, para eu saber da adequação do nível de desenvolvimento dela, tá? Ortografia, um um bom instrumento para trabalhar a ortografia, caça as palavras, cruzadinhas, textos com lacunas e ditados, né? E qual que é o meu objetivo? Fixar e avaliar a grafia correta das palavras,
né? Qual que é o meu indicador que eu estou esperando com essa atividade? Eu estou esperando que a criança aplique corretamente a ortografia das palavras. É isso que eu quero, né? Eu estou trabalhando para a criança aplicar corretamente a ortografia das palavras. E aí, qual que é a atividade que eu vou propor para ela? Propor caças palavras e cruzadinhas com palavras de campos semânticos estudados. Lógico que no terceiro ano eu já posso trabalhar com outras palavras, enfim, mas normalmente, gente, vocês sabem que eu sou da proposta de partir sempre do texto, né? Nunca é uma coisa solta. Então, sempre assim, vamos trabalhar um texto, vamos propor um texto, ele faz a leitura daquele texto, para partir desse texto, ele conhece, a gente debate, conversa sobre o texto, para a partir do texto eu ter as atividades ligadas àquele texto, tá? E aí, a evidência, qual é a evidência? O número de palavras que ele vai conseguir escrever corretamente, né? Então, escreveu corretamente, não escreveu. Essas atividades normalmente são impressas, mas mesmo que eu dê atividade impressa, que eu vá corrigir, digamos, né, posteriormente, é bom a gente observar, gente. Né? Por isso que, assim, muita atividade impressa para casa e pouca atividade impressa na sala de aula, neste caso, ela vai me impedir de observar a criança, né? Então é importante a gente ter esse planejamento para que eu possa observar as crianças realizando essas atividades, né? Aí eu tenho a oralidade, que é o registro de apresentação oral. Então, o meu instrumento ele é uma apresentação oral, né? Para quê? Qual que é meu objetivo? Para avaliar a clareza, o vocabulário, a interação. Qual que é o meu indicador aqui? O meu indicador é a criança se expressa com clareza e riqueza de vocabulário. É isso que eu busco. Eu estou trabalhando oralidade, eu sou repetitiva, né, gente? Então, só para a gente ter clareza mesmo disso. A criança, eu trabalho a oralidade com a criança para que ela se expresse com clareza e riqueza de vocabulário, né? Qual que é a minha atividade, aquilo que eu vou propor para ela? Solicitar a apresentação sobre um tema trabalhado. Então, ela vai falar, a gente vai propor uma atividade com o objetivo de avaliação, de registro de evidência, para que eu possa fazer, aliás, as minhas anotações. Pode ser a apresentação sobre um tema trabalhado, né? Você pode pedir para fazer uma pesquisa em casa, ou fazer uma pesquisa na escola e ela contar sobre aquele tema, ou mesmo um resumo, né? Uma coisa assim, de que a gente fez isso, então conta pra gente o que é que a gente fez neste projeto, no dia de hoje relacionado ao projeto, e eu vou observar. E aí eu vou anotar, né? Aí a evidência, eu tenho que registrar as evidências, então eu anoto aspectos que indiquem a organização das ideias e a adequação da linguagem. Por isso, gente, não tem avaliação sem registro. Algumas pessoas confundem o registro com a prova, né? Então elas falam, aqui está a evidência e a prova. A prova, né, a denominada prova, é um dos instrumentos possíveis da gente poder observar essas evidências, mas ela não é o único e ela restringe, porque às vezes você vai fazer uma avaliação em cima de uma prova que restringe a análise daquele momento da criança, tá? Aí nós vamos para atitude e engajamento. Ai, Cristo, deixa eu ver aqui. Atitude e engajamento. Atitude e engajamento, qual que é meu instrumento? Uma ficha de observação sistemática, né? E qual que é o meu objetivo de ter essa ficha, né? De olhar para isso? É registrar o interesse, a participação, a autonomia. Então é importante, gente, a gente ter alguns marcadores, né? Então, assim, sei lá, apresentação do projeto, vai ser um momento
que eu vou registrar, né, o interesse da criança, né, e aí eu vou colocar lá na minha a observação, né, na minha anotação, que nesta atividade de tarará, a criança, ou nas atividades de grupo, a criança demonstra interesse, participação e autonomia, porque é isso que eu quero alcançar, né? Tanto que o meu indicador é a criança demonstra autonomia e interesse nas atividades e é participativa, tá? Qual que é a atividade que eu vou fazer esse registro? Então, eu vou selecionar, eu posso selecionar, para não estar o tempo todo anotando tudo, eu posso selecionar algumas atividades que eu vou observar o interesse, a participação e a autonomia, tá? E nessas atividades eu vou ter uma anotação, um registro ali no meu caderno com o nome da criança, dos aspectos qualitativos. Então, o que me indica que a criança estava tendo interesse naquela atividade, né? Então, assim, com relação ao interesse, ela perguntava, ela queria entender melhor do que estava falando, ou ela estava dispersa lá, distraída, e ela mudou de assunto, ela veio trazer um outro assunto que não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava trabalhando. Então, eu vou registrar. Com relação à participação, ela por demonstrar interesse, ela quis complementar, ela contou algum fato que tivesse relação com aquele tema que a gente está trabalhando, né? E a autonomia, ela está buscando ali saber mais, né? Ela por ela mesma, ela vai trazer, no outro dia ela traz alguma coisa que ela foi falar para a mãe, para o pai em casa, e ela trouxe um material para complementar aquilo que a gente está trabalhando. E aí esse é o registro, né? Então eu vou lá na minha anotação e falo, ela fez isso, ela fez isso e ela fez isso, nessa atividade específica, né? E aí, gente, a gente tem uma dimensão da aprendizagem que é a autoavaliação, né? Porque eu quero que o aluno perceba, né, o desenvolvimento dele. Pode ter um diário, né? A gente trabalha muito isso nos projetos, então o diário do desenvolvimento do aluno, né? Para ele perceber o que ele sabia antes e o que ele já sabe que ele não sabia, né? Para as crianças pequenas, isso às vezes é só uma indução mesmo, a gente vai, o que você sabia, o que você não sabia, agora o que você sabe, né? Para eles conseguirem perceber, né? E qual que é o meu indicador para eu trabalhar isso na autoavaliação? O meu indicador eu quero que a criança seja capaz de perceber o seu desenvolvimento, identificar suas dificuldades e suas conquistas. Esse é o indicador. Se a criança é capaz, é onde eu quero chegar, né? Qual que é a atividade que eu posso propor? Gente, lembra sempre que essas atividades que eu estou colocando aqui, elas não são só essas, né? Vocês são especialistas nesse campo de propor atividades, então vocês vão ter criatividade para propor outras atividades. É só para vocês entenderem que esse processo todo, ele deságua numa atividade que eu tenho que propor para as crianças, em que eu vou observar se ela é capaz de perceber o seu desenvolvimento, identificar as dificuldades e conquistas, né? E aí, a atividade, eu posso propor que ela escreva o desenho que aprendeu, que mais gostou na semana, a partir da retomada de todo o conteúdo. As atividades, ela vai olhar as atividades e vai conseguir perceber, e aí é o nosso portfólio, né? Eu vou guardar esse portfólio de atividades, vocês fazem bem isso, para comparar a evolução. Então, gente, este é uma ficha, né? Uma sugestão de ficha de acompanhamento. A minha ideia é de que as avaliações depois, o documento, digamos, né, que vai dizer ali, no caso da nossa escola, a gente tem aqueles 4 níveis, né? Se a criança está em processo de conquista, se ela. A gente tem lá
superou as conquistas. A gente tem os 4 níveis. E a minha ideia era que nesse PAC que a gente trabalha, a gente, que é o nosso lugar de registro, a gente usasse essa dimensão da aprendizagem para poder a gente manter um padrão entre primeiro, segundo, terceiro ano, né, com relação às avaliações. Então, vocês vão olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3 em leitura, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. Vocês lembram sempre que eu falo no PAC, a gente tem que sempre ter, não pode ter muitos itens, a gente tem, porque senão a gente tá compartimentando ali o desenvolvimento das crianças, né? E a gente tem que ter essa progressão do primeiro ao terceiro, porque é o ciclo de alfabetização. Então, a minha ideia era que o PAC a gente trabalhasse com as dimensões, né? E aí eu vou ter o indicador, ele vai ser o meu top 10, digamos assim, né? O meu, aonde eu quero chegar com a criança, e a avaliação ela vai percorrer o quanto a criança está perto, o quanto ela está longe do indicador, né? E a evidência é para eu poder fazer nas reuniões de pais ou nas reuniões que eu tenho ali individualmente com os pais, eu ter a evidência daquilo que eu estou falando, que a criança está fazendo ou não está fazendo, né? Então, a minha ideia é trabalhar com vocês nisso. Eu espero ter ajudado vocês com essa sugestão. Eu vou deixar no nosso drive para vocês poderem ter acesso a esse instrumento. E o próximo e o último vídeo, eu já até vou mostrar para vocês, eu vou trabalhar a sugestão da ficha do registro dos níveis de desenvolvimento. Então, para cada dimensão e objetivo, eu tenho um indicador de referência e aí eu tentei desdobrar aqui os níveis para facilitar a avaliação de vocês, o registro de vocês, tá? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo desligar. Volto a falar com vocês depois, tá bom? Beijão!